Graça e paz, amada igreja. Nesse domingo, onde a gente comemora o Dia dos Pais, nós queremos parabenizar todos os papais e deixar um texto de lembrança de um pai exemplar, um pai que tinha uma preocupação muito especial com seus filhos. O texto se encontra em Jó, no capítulo 1, diz assim a palavra de Deus: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também mais numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comeram, beberam com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifício segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Esses 5 versículos do capítulo de Jó aqui, do primeiro capítulo de Jó, conta um pouco da experiência desse homem com Deus. A gente pode lembrar muito de Jó pelos sofrimentos, por tudo que aconteceu logo após isso. Mas eu gostaria de que a gente pensasse um pouquinho sobre essa questão do pai Jó. Jó era um homem que era extremamente abençoado por Deus. Mas a gente também vê um homem que buscava Deus, que tinha como prioridade respeitar e amar ao Senhor. A gente vê aqui na história que Jó foi lembrado e vai ser lembrado sempre como um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Essas são 2 características importantes para a nossa vida cristã: sermos tementes a Deus. E temer a Deus não é ter medo, mas ter respeito, ter o cuidado do Deus que tem sido muito presente nas nossas vidas. E outro princípio importante que Jó tinha era se desviar do mal. Somos tentados o tempo todo. Somos levados a essa busca constante das coisas que não são boas para nós. Mas Jó fala aqui que ele se desviava do mal. E é tão interessante que fala que ele teve 7 filhos e 3 filhas. Tinha muitas propriedades, Deus o abençoou profundamente com muita riqueza. Mas uma coisa que o texto frisa bem importante é que os filhos se reuniam, tinham festas, como qualquer filho nosso pode passar por momentos. Mas a coisa mais interessante é que, decorrido todo o tempo de festa, Jó se levantava de madrugada. Jó ia à presença de Deus apresentar seus filhos. Ele dizia: eu preciso oferecer sacrifício porque caso algum deles tenha pecado, eu quero apresentá-los diante de Deus. Um pai zeloso é aquele que ora por seus filhos, que é exemplo de vida daquilo que Deus tem feito na vida dele. Então é muito importante que a gente tenha esses princípios da palavra de Deus, que nesse dia que a gente comemora o Dia dos Pais, que a gente possa ter na lembrança a certeza de que somos instrumentos de Deus para a herança que Ele nos proporcionou, que são os filhos. Que nós precisamos ter esse olhar de temer ao Senhor e nos desviar do mal. Convido você, papai, mamãe, filhos, nesse dia, a louvarmos ao Senhor, engrandecermos o nome dEle por
tantas coisas maravilhosas que Ele tem feito por nós, agradecermos por termos o privilégio de vivermos nessa terra, os pais que têm tido os filhos como herança, lembrarmos do privilégio que Deus tem nos dado, de nos dar esses filhos para honrar e glorificar o seu nome e bendizê-lo, que a gente possa ter no nosso coração sempre a certeza de um Deus muito presente, um Deus muito ativo, um Deus muito preocupado. Não diferente de Jó, Deus tem cuidado muito profundamente de cada um de nós. E nós somos imensamente gratos a esse Deus. Que a palavra também encha os nossos corações das certezas que precisamos dele. Vamos louvar ao Senhor. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Creio em ti,
coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim teu Graça e paz. Vamos ler Mateus, capítulo 15, do versículo 21
a 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se da região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, se aproximando dele, pediram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Aprendendo com a mulher cananeia. Olhando esse texto, podemos afirmar que esta mulher tinha algumas qualidades espirituais. Não era filha de Abraão, mas tinha uma fé viva e eficaz, que muitos judeus não tinham. Usando poucas palavras, esta mulher conseguiu atrair a atenção de Jesus. Que de maneira alguma o Senhor Jesus poderia deixar aquela mulher ir embora sem o seu milagre. Por isso, vamos aprender algumas lições espirituais com esta mulher. Algumas atitudes dela que nos ensina muitas coisas. Primeira, ela ouviu, portanto ela creu. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela não duvidou, mas creu em tudo que tinha ouvido. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Creia em tudo aquilo que tem ouvido sobre o Senhor Jesus, pois somente Ele tem a palavra de vida eterna. Segunda coisa que podemos aprender com esta mulher, ela teve ação em relação às dificuldades. Quando ela soube de Jesus, que estava por perto, ela não hesitou de ir até ele. Ela não mediu esforços até encontrar o Senhor Jesus. Portanto, podemos dizer que o impossível Deus faz, mas o possível nós devemos fazer. Mova-se, Deus tem o melhor para você. A terceira coisa que podemos aprender com esta mulher, ela se lançou, ela se humilhou, ela entendeu que era pecadora e que necessitava da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Mediante a situação, ela se humilhou diante de Jesus. É tempo de nós também nos humilharmos diante de Deus, pois somente Ele tem a solução para as nossas vidas. Terceira coisa que podemos aprender com esta mulher, ela rogou, ela clamou a Jesus, ela intercedeu pela vida da sua filha. Não se importou com as barreiras, não se importou com a multidão e nem com o preconceito. Ela apenas olhou para o Senhor Jesus. Ela perseverou, mesmo com uma resposta inesperada do Senhor Jesus, como vimos no texto. A fé daquela mulher não se abalou. Ela continuou firme.
Precisamos ter equilíbrios espirituais e não desesperar com as diversidades da vida. Portanto, ela achou e recebeu. Deus havia feito maravilhas naquela senhora e também com a família dela. Grande milagre podemos ver aqui nesse texto. A sua filha foi curada. Quando nós observamos a palavra de Deus e continuamos firmes com Cristo, Ele faz coisas grandiosas em nossas vidas. Assim, podemos desfrutar que Deus tem para as nossas vidas. Vamos orar. Pai, queremos agradecer a Tua palavra, queremos louvar, engrandecer a Tua pessoa, declarar o nosso amor que temos pelo Senhor. Obrigado pelo ensinamento desta porção da Tua palavra, Senhor, que possamos ser homens e mulheres perseverantes diante de Ti, Pai. Obrigado, Pai, por os Teus ensinos, obrigado porque cada dia podemos desfrutar dessa grandiosidade do Senhor, os milagres do Senhor. O Senhor tem feito grandes coisas àqueles que têm Te buscado. Obrigado, Pai, vida de cada um que tem buscado o Senhor. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja fortalecendo a vida de cada um, que o Senhor esteja derramando da Tua graça, do Teu amor e principalmente, Pai, de pessoas que estão tão carecidas do Senhor, necessitadas da Sua ajuda, Senhor. Que o Senhor venha para abençoar essas vidas com Seu consolo e com a Tua ação, Pai, porque o Senhor é um Deus que sempre age em favor dos Teus filhos, aqueles que têm buscado o Senhor. E em nome de Jesus pedimos a graça e a bênção do Senhor para todos que têm buscado a Ti, Pai. Adoramos, louvamos o Senhor. O Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória. Declaramos, Pai, que amamos o Senhor de todo o nosso coração. Dependemos do Senhor. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Me escutas quando
Jesus.